Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz e a alegria de Jesus estejam em todos nós reunidos nesta hora muito abençoada. Nós estamos iniciando a formação para a Fraternidade Nova Aliança, para o nosso pessoal do primeiro ciclo, isto é, aqueles que estão na pré-escola mesmo da fraternidade. A este ciclo nós damos o nome de discernimento vocacional. O próprio título está já indicando que nós estamos nos reunindo, assistindo vídeos, partilhando, mas sobretudo escutando a voz de Deus no nosso coração para perceber se cada um de vocês tem o chamado de Deus para este caminho de santidade. Todas as vezes que nós nos reunimos para assistirmos o vídeo ou para partilharmos em semanas alternadas, sempre o primeiro ponto, a primeira coisa é rezarmos a nossa consagração ao Espírito Santo. Então, eu não vou rezar aqui com vocês, porque a pessoa que está orientando a assistência ao vídeo e também a partilha já terá rezado com vocês. Então, nós vamos direto ao segundo ponto. O segundo ponto sempre, vamos dizer assim, o esquema dos nossos vídeos tem 3 pontos. O primeiro ponto é a consagração ao Espírito Santo, autor de toda a obra. O segundo ponto é a parte formativa para a fraternidade. E o terceiro ponto é o compromisso da semana. Então, estamos agora no segundo ponto, que é a parte da formação. Eu gosto muito, e o próprio São Paulo fala que a pregação vem pela palavra de Deus. Então, eu gosto muito de fundamentar o que eu vou colocar como objeto de formação, conteúdo de formação, a palavra de Deus. Eu acredito que a palavra de Deus é aquela palavra que se sobrepõe a todas as outras palavras. É a palavra de Deus que vai abrindo um espaço grande dentro do nosso coração, na nossa vontade, na nossa mente, na nossa inteligência, para nós captarmos a sutil voz de Deus que fala ao nosso coração. Eu me valho sempre da liturgia, da palavra que a liturgia coloca nas nossas mãos. Seja aquela palavra da liturgia da missa, seja aquela palavra que eu escuto na oração da liturgia das horas. Então, hoje eu quero começar com o Salmo 145, em 2 versículos. O primeiro versículo é o 13, letra D, e o segundo versículo é o 17. Esses 2 versículos praticamente dizem a mesma coisa, mas tem um conteúdo muito denso, muito bonito. O salmista diz assim: o Senhor é santidade em toda a obra que Ele faz. E no 17, o Senhor é santo em toda a obra que Ele faz. Ora, nós somos filhos de Deus. E, como batizados, esses 2 versículos, eu acredito que seja desejo do coração de Deus, que também tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas obras, sejam obras santas. Isto é, tem uma conotação do sagrado. Qualquer
coisa que a gente faça, como nós somos batizados no Pai, no Filho e no Espírito Santo, se nós temos consciência do poder do batismo, que nos faz outros Cristos, nos faz Cristo, não outros Cristos, desculpem, mas mais para frente vocês vão ver que a gente não é outro Cristo, nós somos Cristo. Nós somos enviados do Pai. E como enviados, nós temos um modelo. O modelo do enviado principal, único, absoluto, que é Jesus. Então, tudo que Jesus fez foi imitando o Pai. E seu Pai, em tudo que opera em santidade e é santo. Eu sou filha do Pai. Eu sou discípula, seguidora de Jesus. Então, todas as coisas que nós fazemos, as mais corriqueiras, as coisinhas mais escondidas que ninguém vê, já porque somos batizados, tem este carimbo da santidade. Por isso, tudo aquilo que nós fazemos ao longo do dia tem que ter esta marca, a marca do sagrado. Então, eu posso transformar uma aula que eu vou dar numa homenagem a Deus. E por isso eu a preparo com toda a competência, eu estudo, eu capricho naquilo que eu faço. Eu vou cozinhar. Puxa, cozinhar, uma coisa tão ridícula, tão comum para todo mundo, mas para mim não pode ser assim. Eu vou fazer aquele ovo frito, eu gosto muito de ovo, vou fazer aquele ovo frito, eu vou fazer pensando assim, é para o Senhor. Eu quero que eu faça de tal modo, bem feito, com cuidado, com carinho, que é como se eu fosse sentar-me à mesa e comer com o Senhor. Então, tudo em nossa vida tem que ter esta marca da santidade. Porque eu sou filha daquele que age em tudo santamente. Além disso, no Antigo Testamento há um mandamento que diz: sede santos, porque eu sou santo. É Deus que está falando para o seu povo. Povo, vocês são o meu povo e eu sou o Deus de vocês. Sejam santos, porque eu sou santo. E a gente pensa assim, como Jesus traduziu esta palavra que já vinha vindo da tradição do Antigo Testamento? Jesus diz: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Nossa, que projeto é esse de fraternidade? É exatamente você está pondo o pé no início de uma caminhada que visa marcar um encontro nosso com a santidade de Deus. Marcar um encontro nosso com a exigência de santidade que Deus tem para com os seus filhos. E aí você pode pensar assim, ué, mas isso é para mim? Eu sou leigo, eu sou leiga, eu não sou freira, eu não sou religioso, eu não sou religiosa, eu não sou sacerdote. Eu sou um cristão comum. Eu sou empresário, eu sou professora, eu sou dona de casa, eu sou faxineira, eu sou artista. Pois todos vocês são chamados à santidade. E esta noção nós devemos ao concílio, esta abertura nós devemos ao Concílio Vaticano II, que veio dizer que santidade não é para privilegiados. Santidade não é para os consagrados religiosos, os consagrados sacerdotes. O batismo faz de todos
É o primeiro passo da consagração. Depois vem a consagração especial, na vida consagrada, religiosa, leiga ou sacerdotal. Mas a santidade é para todos. Então sede santos porque eu sou santo. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. É para você, sim. E quem diz isso é a minha igreja, é a igreja de Jesus, é a esposa do Cristo que aprendeu dele. Que a santidade é o sonho de Deus para todos. O Senhor não nos quer apenas salvos. A salvação é o mínimo. Mas Deus nos quer elevados. Deus nos quer santos. Santo em tudo aquilo que nós fazemos, como o Pai é santo. E aí, sempre que Deus tem um projeto para nós, o danado do capeta interfere, ele entra, ele se coloca entre Deus e nós para tentar nos desviar deste projeto de Deus, como fez com Jesus no deserto, naquelas tentações que a gente conhece bem. Então a gente pensa assim, mas, nossa, será que eu vou dar conta? Será que não é demais para mim? Será que a irmã, a Amá, não está exagerando? E eu digo para vocês, não. Se passa isso pela sua cabeça, olha bem o que a palavra do Antigo Testamento, a palavra de Isaías, no capítulo 49, uma palavra maravilhosa, que vai dar uma resposta para essa dificuldade que você acabou de colocar. Deus diz assim, começando no versículo 8. Eu te ajudo na obra de salvação. E se ele ajuda na obra de salvação, que é o início, é o querigma, é o encontro com Jesus Salvador, aquele que me tira das trevas e me coloca no reino da luz. Se ele me acompanha, se ele diz, eu te ajudo na obra da salvação, ele vai me ajudar também, já está nos ajudando também na obra da nossa santificação. É importante colocar para nós que eu não sou autora da santidade. Ninguém é, a não ser o Espírito Santo. Então, deixar-se conduzir por aquele que é santo, por aquele que faz a santidade acontecer, é o caminho. Não tem outro jeito. Deixar-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Além disso, através de Isaías, Deus ainda fala, eu te preservei. Olha que lindo. Eu te guardei. Para mim. Se você... Eu, quando faço uma revisão da minha vida, eu falo, meu Deus, como Deus é maravilhoso. E você também pode fazer essa experiência. Quanta besteira eu poderia ter feito na minha vida. Quanta bobagem, quanto passo errado. Quanta situação fora do caminho de Deus que eu poderia ter tomado. E se eu tomei, eventualmente eu tomei, provavelmente, certamente eu tomei, Deus me tirou do buraco. E permitiu que eu tivesse caído para me conceder uma graça maior. Isso é inegável. Então Deus fala para mim, fala para você, olha, não tenha medo de se aventurar a ir mais fundo na obra que eu tenho preparado. Não tenha medo.
porque eu te preservei. E se eu te preservei no passado, continuo te preservando agora e vou te preservar para o futuro. Mas todo agir de Deus tem um porquê e tem um para quê. Hoje, Deus diz que me preservou e preservou você para seres elo de aliança entre os povos. Basta essa palavra para confirmar esta formação, para confirmar o que você está escutando. Deus preservou você, Deus me preservou para fazer de mim, para fazer de você, para fazer desse grupo ao qual você está pertencendo agora, um elo, uma argola de uma corrente, um elo de aliança entre os povos, um elo de compromisso. Os fraternos são, na nova aliança, as pessoas que mais estão compromissadas com esta obra, porque nós somos elo de aliança entre Deus e as pessoas. Nós somos um elo que colabora para que entre as pessoas se estabeleça uma aliança de graça, de perdão, de misericórdia, de amor, de compaixão, de compreensão. Esse é o nosso chamado. Tem um para quê e tem um porquê. E Deus continua no versículo 10. Eu tomei todas as providências para que as dificuldades não se sobreponham no seu caminho. Pode algum dia ou outro você encontrar dificuldade e aí eu vou entrar. Eu vou agir ou para retirar a dificuldade ou para ajudar você a contornar a dificuldade ou para ajudar você a superar a dificuldade. Percebem? Deus dá garantia de tudo. Ninguém tem desculpa. Mas ele diz, porque o seu protetor toma conta de todos. De todos. E os conduz às fontes de água. Eu gostaria muito que todos nós experimentássemos, estivéssemos convencidos por experiência própria, que estes vídeos são verdadeiramente fontes de água que alimentam, a água é um alimento, que alimentam a nossa vida espiritual, que servem para estimular em mim o desejo de ser um pouco mais, de dar para Deus e para as pessoas, para a minha comunidade Nova Aliança, um pouco mais, de ser para a igreja um algo mais, um plus, está tão na moda falar em plus. Ah, mas, nossa, se a senhora soubesse a dificuldade que eu tenho, como é difícil ajeitar as coisas para eu... Olha bem o que Deus continua falando no versículo 11. Eu farei de todos os montes, que é um obstáculo, eu farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eu diria para você, então, como disse uma vez, eu aprendi com Dom Dominique. Dom Dominique hoje é bispo do Xingu, se não me engano, lá no Tocantins. Tocantins, acho que é Tocantins. E ele diz assim, foi num retiro, né, que eu fiz, e ele, quando ele era padre, ele pregava assim, tá difícil? Sua vida tá difícil? Agradeça a Deus, porque isso é divino, é de Deus. E eu me lembro que quando eu ainda estava na congregação das Marcelinas,
E eu me encontrava com a Madre Geral, toda vez que eu me encontrava com a Madre Geral, ela perguntava: e como que vai a nova aliança? Madre Paula, maravilhosa. Eu dizia: está caminhando, nós temos dificuldades. Ela falava: ah, mas onde não tem a cruz, não tem a marca de Deus. A cruz é a marca das obras de Deus. Olha que maravilha. Eu estou recolhendo, né? Estou fazendo um pouco de ordem na minha sala e eu tinha uma pasta só com os documentos da congregação, naquele período em que eu deixei a congregação e precisava me corresponder muito com a Madre Geral da época e tal. E eu tenho um santinho, um escrito, um cartão da Madre Paula. Eu devo muito à Madre Paula, a nossa comunidade deve muito à Madre Paula Albertário. E ela dizia: a cruz é a marca da obra de Deus. Se é assim, assim seja, né? Amém. Mas, como se não bastassem essas palavras de ânimo, de incentivo, nós temos o Evangelho, que nos apresenta Jesus falando como ele se relaciona com o Pai. E eu estou falando sobre o Evangelho de João, capítulo 5. E eu pensei 5 versículos também, João 5. Vamos ao versículo 19. Nós temos alguém que vai à nossa frente. Alguém que garante a abertura da picada nessa mata, né, fechada. Para vocês é uma mata fechada. Para mim já foi um dia. Também alguém dizia assim: mas o que é a fraternidade? Como é que vai ser? Ai, que pergunta idiota que faziam para mim no começo. Como é que vai ser? Eu falei: sei lá como que vai ser, eu não sei como que vai ser. Deus vai fazendo o caminho. Hoje, se vocês me perguntam como vai ser, eu sei como vai ser. Eu sei como foi até aqui e posso imaginar como vai ser no futuro. Vai ser daqui para frente, né? E a única coisa que eu sei é que Deus está à frente do seu povo. Né? Nós somos ovelhas do rebanho de Jesus. Nós somos ovelhas que seguem o bom pastor. E são seguidas pelo bom pastor. Então, não tem medo, não temos medo. Vamos lá. Então, Jesus se relaciona com o Pai. O que Jesus fala com relação ao Pai? Como é que Jesus fala no versículo 19 e no versículo 20? O Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O que é a santidade? Não, que palavra difícil para a gente definir. Mas a gente pode, sem definir, a gente pode intuir assim, ideias, né? Intuir e diz assim: bom, se Jesus, o Filho, diz: eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu preciso ter o meu pensamento, o meu sentimento afinado com o pensamento e o sentimento de Jesus. Ele é filho por natureza. Eu sou filha por adoção. Eu também não posso fazer nada por mim mesma. Eu preciso consultar o Pai. Pai, que queres que eu faça? Olha, ele, o Filho, faz apenas o que vê o Pai fazer. E não é só fazer o que o Pai faz, mas é como o Pai faz. Como o Pai acolhe o pecador. Olha a parábola do filho pródigo, do Pai misericordioso, na verdade. Jesus está contando uma parábola para mostrar como é que o Pai lida com o pecador. Tanto o filho que
pisou na bola e saiu de casa, como aquele filho que resistiu e não aceitou o irmão de volta. Como é que o pai lidou com as duas situações? Modelo para mim. Eu sou filha, eu devo fazer assim também, como o pai faz. Isto é santidade. Versículo 20. O pai ama o filho. Ele mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda. Eu tenho essa confiança. Eu dou chance para Deus me ensinar, para me mostrar como é que Ele age, para eu ficar no Evangelho, prestando atenção em Jesus. Como Ele lida com situações difíceis, como Ele lida com situações assim, descontraídas. Como é que Jesus lida com as pessoas, os diferentes tipos de pessoas? Como é que Ele lida? O Evangelho é uma escola para nós. Eu olho como Jesus faz, e como Jesus faz, é aquilo que o Pai está mostrando para mim. Isto é santidade. No versículo 21, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. O Filho dá também a vida a quem Ele quer. E eu pergunto, esse Filho com F maiúsculo, que é Ele mesmo, Jesus também dá a vida a quem Ele quer? Porque o Pai ressuscita os mortos e dá vida aos mortos? De que maneira Jesus deu a vida dele? Tudo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É o que está escrito em João 13. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E nós? E eu? Jesus, a quem Jesus quis dar a vida? Para os chefes da sinagoga? Não. Também. Jesus quis dar a vida para os pobres só? Também. Mas deu para os ricos? Sim. Jesus morreu por todos. Morreu por todos. Santos e pecadores. Por todos Jesus deu a vida. Nisso Jesus está imitando o Pai. Porque no Sermão da Montanha, Jesus ensina que o Pai não faz acepção de pessoas. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos, da mesma forma. Faz a chuva cair na roça do pecador e faz cair, como faz cair na roça do santo. E eu acho que são essas atitudes. Acho não, eu tenho certeza, porque eu estou fundamentada na palavra de Jesus. Jesus imitava o Pai e nós imitando o Filho. Olha só pode vir dessas coisas a salvação daqueles que se aproximam de nós. Aí sim o Espírito Santo nos faz canais de santidade. Que maravilha! No versículo 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê no Pai, possui a vida eterna. Tem a garantia de que tem a vida eterna. Mas quem é que tem essa garantia? Aquele que ouve a palavra de Deus. Na cabeça do povo de Jesus, do povo hebraico, do hebreu, na cabeça do povo lá de Deus, ouvir a palavra de Deus, essa expressão ouvir a palavra de Deus, é a mesma coisa que praticar a palavra de Deus. Se alguém ouve a palavra de Deus, pratica. Não tem jeito de fugir. Se não pratica é porque não escutou. Escutou só com esse ouvido. Mas lá dentro de nós, no nosso coração,
Deus colocou uma orelha desse tamanho para a gente captar as ondas sonoras, espirituais da boca de Deus. E por isso, se nós fizermos da palavra do Senhor e acreditar que ela é capaz de me salvar e de produzir santidade em mim, eu já estou na vida eterna. Estou já, mas ainda não, mas estou a caminho da vida eterna e vou arrastar uma multidão atrás de mim. Pensa isso também como uma realidade para você. Depois o versículo 30. É linda essa palavra que encerra esse capítulo. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui está o fundamento, a base para que nós abracemos nesta vida fraterna o carisma da comunidade católica Nova Aliança, que se resume numa palavra: obediência, submissão a Deus, a igreja e também, por que não, as pessoas. E isso daí é que irrita os outros. Não, obedecer a Deus tudo bem, mas eu escutei de uma religiosa, de uma congregação que nem sei o nome, quando ela me perguntou qual é o carisma da sua comunidade, e eu falei obediência incondicional e amorosa à igreja. Quando eu falei a palavra igreja, ela quase deu um pulo da cadeira. Igreja? Igreja não, né? Obediência a Deus. Eu falei, só faltava não ser obediência a Deus. O difícil é encarnar Deus na igreja. É enxergar Deus na igreja. O difícil é enxergar Deus encarnado nas pessoas. E por isso supõe fé, confiança, abandono, mas esse é assunto para outro dia. Então, na certeza de que Jesus caminha à nossa frente, eu vou desenterrar agora, um texto que eu escrevi e que achei nessa ordem que eu estou pondo na minha sala. Um texto que eu escrevi em 1993. Mais de 20 anos, né, gente? E eu escrevi isso para o primeiro grupo, o primeiro projeto de consagração especial, particular, laical, na nossa comunidade. E eu escrevi assim e faço esse convite para vocês. Se queres viver no abandono confiante, pleno e total a Deus, que sabe mais que tu o que te convém, que providencia tudo para o teu bem, que pode realizar este bem para ti e em ti, venha ser um fraterno aliado de Deus. Se queres viver no abandono dos filhos de Deus, que esperam tudo do seu Pai e não se angustiam por nada que lhes possa vir a faltar, não se angustiam com o dia de amanhã, vem ser um fraterno de Deus. Se queres experimentar a fidelidade de Deus, na alegria da fraterna partilha da sua graça, essa fidelidade que promete o cêntuplo aos que a Ele se entregam, vem ser um fraterno consagrado de Deus. Se queres aprender a viver a confiança absoluta na providência divina, abandonado à sua sabedoria eterna e perfeita a teu respeito,
e a respeito de todos e de tudo o que faz parte da sua vida e da sua história, vencer um fraterno aliado de Deus. Se queres que tudo isso seja possível com a graça de Deus que não te faltará, vencer um aliado fraterno de Deus. Se expulsas do teu coração toda a tentação de buscar seguranças e certezas fora do Senhor, vencer um aliado fraterno de Deus. Se não duvidas de que o abandono em Deus nada tem de alienação, nem de temeridade, mas sim é a chave do viver feliz neste mundo, se queres viver esta maravilhosa aventura de fé, esperança e amor, então, vencer um aliado fraterno na nossa comunidade. Demos glória a Deus que nos fez chegar até aqui. Agora eu quero passar para o terceiro ponto, que é o compromisso desta semana. O compromisso é o seguinte: você vai buscar na liturgia da palavra da missa de cada dia uma palavra em cada dia, na qual você sentiu um sinal do chamado de Deus para você neste caminho de santificação da fraternidade. Talvez amanhã você vai pegar a liturgia da palavra, vai tentar perceber onde que Deus fala e não percebe nada. Pode ser. Pode ser que você passe a semana inteira sem escutar coisa nenhuma. Pode ser. Não desista. Peça sempre ao Espírito Santo: Senhor, não deixe cair no vazio nenhuma palavra que sai da boca do Pai. Não se angustie se você não for capaz de captar. Isso acontece comigo também. Não é sempre que eu escuto o que Deus está falando. Mas é muito ruim. Essa situação não é gostosa. Mas preste atenção. E o que você vai falar? O que você vai fazer com aquilo que você escutou? Você vai escrever. Não é escrever como se você estivesse escrevendo um romance, uma página desse tamanho. Não. Você vai escrever pelo menos algumas pequenas anotações que na hora da partilha vai lembrar você do que Deus te falou naquele momento. Então, quando você se sentar na semana que vem para partilhar a sua experiência dessa semana, da escuta da palavra de Deus, você vai partilhar espontaneamente. Você vai dar só uma olhadinha para não perder o foco, para não sair fora nem para a direita nem para a esquerda, e também não ficar divagando em coisas que só enche linguiça, né, gente? Você vai ser bem focada e vai dizer: olha, eu percebi na tal palavra, você vai escrever a citação, na tal palavra, eu estava perguntando para o Senhor o que é que Ele quer de mim aqui. E você vai partilhar. E Ele me disse: eu te escolhi. Eu te conheço. Desde o ventre da tua mãe, eu te chamei. Pode ser que seja essa palavra que bate aqui no seu coração, mas tem que bater no coração. Tem esta mesma palavra que eu acabei de dar como exemplo, para uma outra pessoa não vai falar nada, mas falou para você. Então você vai colocar com simplicidade. Depois as nossas coformadoras vai também dando pistas para vocês. Senhor, por tudo isso, vos damos graças, vos bendizemos, vos adoramos e vos glorificamos. Abençoai, Espírito Santo, com a vossa unção, com a vossa condução, este caminho que estamos iniciando.
Mostrai-nos sempre, Pai, a vossa vontade e dai-nos a força, a coragem de fazer dessa vontade santa a nossa própria vontade, Senhor. Jesus, contamos com a vossa presença junto com Nossa Senhora. Ela que esteve em Caná, ela que te acompanhou tantas vezes, Jesus, ela que esteve aos pés da cruz, esteja aqui também intercedendo para que nós em tudo façamos tudo aquilo que você, Jesus, nos diz para fazer. A todos vocês, até daqui a pouco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.